crianças saíram, fica vazio, né? É bom e é ruim, tem bastante criança, tem bastante professor, mas tem que encher esse lugar, amém? Vamos encher esse lugar com pessoas que precisam ser restauradas pelo Senhor. Numa manhã de 21 de outubro de 1966, aconteceu um fato em Gales, na Grã-Bretanha, que um tremor de uma mina de carvão precipitou uma montanha em cima de uma escola infantil. Nessa escola tinha 5 professores e 109 crianças. E todas essas pessoas que estavam na escola morreram, né? Aquele seriado The Crown, eles mostram essa situação que aconteceu. Até a rainha da Inglaterra, na época ela bem mais nova, ela foi. Mas o que chama atenção nesse evento trágico foi que o clérigo é uma pessoa religiosa, tinha um bom pastor, né? Um repórter da BBC fez a pergunta para ele assim, por que Deus permitiu isso? Por que Deus permite algumas coisas que aconteçam? Uma tragédia como essa. E a resposta muito triste do clérigo foi assim, olha, temos que admitir que esses eventos demonstram um erro do Todo-Poderoso. E às vezes, irmãos, a gente não tem resposta para as coisas que acontecem, né? Anteontem eu estava conversando com um rapaz e ele falou que uma amiga dele trabalha no hospital de câncer infantil. E ela fez essa pergunta para ele, por que Deus permite que uma criança sofra de câncer? E eu falei, eu não tive resposta, né? E essas coisas acontecem e muitas vezes a gente não tem uma resposta porque a gente começa a querer defender Deus. Por que acontece e tal? Ou a gente começa a querer isentar Deus das coisas. E tem um texto em Abacuque, capítulo 1, todo o livro de Abacuque é muito interessante, tá? O tema hoje para nós é fé em tempos de incertezas. E nesse texto de Abacuque, a gente vai ler de 1 a 4, depois a gente vai ler outros textos desse livro de Abacuque. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Para que a gente aprenda, às vezes, com homens de Deus que passaram por situações difíceis, que não tinham respostas, e Deus vem e dá a resposta que nos dá uma paz, uma tranquilidade, né? Coisa que ninguém consegue dar, né? Diz assim o texto: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostra a iniquidade e me fazes a opressão para a destruição e a violência que estão diante de mim. Há contendas, há litígio se suscita, e por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Que situação difícil. Abacuque aqui está falando sobre o povo dele, o povo de Judá, de Israel, começou a repetir os pecados dos povos à volta dele. Idolatria, né? Mentira, maldade, todo tipo de pecado, né? Ele começou a ver, né? Ele fala, Deus, o Senhor me fez enxergar todas as coisas, e agora, né? E se você, aqui na igreja, você olha para o mundo que nós vivemos, esses versículos de 2 a 4 não representam para nós muito do que a gente está vivendo? Não é assim? Famílias destruídas, droga, opressão, destruição, quanta coisa nós temos visto, né? Tanto que eu estava falando aqui a semana passada tem vários estudantes de medicina na igreja, glória a Deus, mas nós precisamos de um psiquiatra, né? Tem um americano que falou assim, se você vê o mundo como está e você não vai no psiquiatra, você está errado.
Se você enxerga e não vai no psiquiatra, você está errado. Agora, se você olha o mundo e não enxerga o que está acontecendo, então você precisa definitivamente de um psiquiatra mesmo, né? Então vamos orar para um psiquiatra na igreja, para tratar um psiquiatra cristão, né? Que tenha fé no Senhor e que possa trazer um esclarecimento. Mas a gente vai ter esse esclarecimento no dia de hoje, né? Então Abacuque, ele era um levita, né? Assim como eu, está cantando na igreja, um levita, né? Ele é contemporâneo de Jeremias e Ezequiel, né? Então esses profetas em que o povo estava ali naquela maldade, eles viam aquela maldade, eles se incomodavam muito. E o mais triste não é o mundo fazendo muita coisa errada, não. O mais triste que a gente vê, às vezes, é a igreja, pessoas da igreja cometendo pecados e imitando as pessoas do mundo. Não é assim que a gente fala, nossa, que a igreja está assim, a igreja está assada. É o melhor lugar para a gente estar na igreja, tá, irmãos? Não tem melhor lugar. Mas dentro da igreja a gente vê coisas erradas também. E isso tem que ser tratado. Então, Abacuque, como um homem de Deus, ele começa a enxergar o pecado do povo e ele fica incomodado com aquilo. Ele fica tão incomodado, uma sociedade violenta, idólatra, né? E aí, nesse contexto, Nabucodonosor, que é um rei da Babilônia, dos caldeus, ele começa a dominar todos os povos, né? E Deus, ele fala lá em Deuteronômio que se o povo pecar, ele ia castigar o povo deixando o povo nas mãos de ímpios. Essa é a visão. Então o povo estava tão mal, longe de Deus, tão em pecado, que Deus, ele entrega esse povo na mão de Nabucodonosor. Então, por 3 investidas, Nabucodonosor conquista Jerusalém, né? Isso no ano de 603 a 605, que é onde Abacuque está inserido, há esse domínio de Nabucodonosor no meio do povo de Israel. E 50.000 pessoas desse povo de Israel é levado cativo e feito escravo, né? Daí que vem aquele povo que Daniel saiu, né? Você lê o livro de Daniel, você entende que ele já está cativo. Aquilo que Deus falou para Abacuque, para Jeremias, para Ezequiel que ia acontecer, acontece. E Daniel está vivendo esse momento, né? Então Abacuque está no final, né? Prestes à invasão de Nabucodonosor, né? Então, esse livro de Abacuque é um diálogo entre o profeta e Deus. O profeta faz uma pergunta para Deus e Deus responde. E ele pergunta de novo e Deus responde. E ele pergunta e Deus responde. E assim é o contexto desse livro, né? A gente olhar para a vida e falar, meu Deus, por que isso está acontecendo? Por que as tragédias acontecem? Por que o Senhor não faz nada? Você já perguntou isso para Deus? Alguém aqui já perguntou isso para Deus? É uma dúvida que, você vê, um homem de Deus, Abacuque, um profeta de Deus, ele teve essa dúvida, né? Então, a gente vai trabalhar 3 pontos desse livro. Primeiro é a incerteza. Abacuque não sabe de nada, ele está vendo tudo aquilo, falando, mas e onde está Deus? O que Deus faz, né? Depois é uma certeza. Abacuque tem a certeza de que Deus vai agir com juízo, tanto para o povo de Israel, como depois para quem conquistar o povo de Israel. E o terceiro ponto é fé em tempo de incerteza. É nesses 3 pontos que a gente vai trabalhar nessa manhã, tá? Então, primeiro, a incerteza, do 1 a 4, a gente lê de novo, fala assim, do 2 em diante, até quando, Senhor, clamarei, né? Então, é um quadro trágico, né? Violência, iniquidade, destruição, litígio, perversidade, injustiça. Tudo isso está acontecendo, né? E a gente vive também no nosso mundo tudo isso que Abacuque está vendo no povo de Israel. Nós vemos coisas assim dentro da igreja, fora da igreja, guerras, rumores de guerra, tudo isso está falando que ia acontecer. Você vê a guerra lá na Palestina, né? Perdão. Ai! Nossa! Estou precisando fazer exercício, irmão, ó. Quase morri agora. Senhor, por que isso, né? A gente pergunta para Deus. Então, as questões de Abacuque
Abacuque, até quando, Senhor? E por que está acontecendo, Senhor? E eu tenho certeza que se você tem pessoas conhecidas, a maior problema que a gente às vezes evangeliza as pessoas e fala com as pessoas, e uma pergunta recorrente que vem para nós é por que o mal acontece, a razão do mal, por que essas coisas, as pessoas perguntam para nós, com sinceridade, né? E a gente pode responder, não conteste o Senhor Deus, né? A gente pode dar uma resposta assim. Mas não é assim que Deus responde para Abacuque, né? A gente não pode defender Deus falando, Deus é amor, Deus não tem parte com isso. Não. Mas a gente também não pode falar assim, Deus vai massacrar todo mundo e tal. Não. A gente tem que ter sabedoria de como explicar para as pessoas a razão da esperança que nós temos. Lá em 1 Pedro 3,15 fala por isso, nós temos que estar preparados para dar razão da fé que nós temos, né? As pessoas que convivem com a gente, às vezes olham para a gente e perguntam sinceramente algumas coisas para nós. E nós temos que ter a sabedoria e buscar na palavra respostas, né? E esse texto de Abacuque, ele é uma lição para nós. Abacuque, se fosse nesse contexto, nessa pergunta desse repórter da BBC para o clérigo, ele responderia de forma diferente, né? Deus errou? Não. Deus é perfeito, Ele é justo. Se Deus condena, é com justiça. Se Deus salva, é pela graça. Nós sabemos disso, tá? Então, Abacuque, ele tem essas questões, essas perguntas difíceis que ele faz para Deus, né? E na Bíblia, muitos homens de Deus fizeram uma oração honesta diante de Deus. Isso é algo que vem lá do nosso coração, sabe? Às vezes a gente nem faz uma oração dessa, que as pessoas falam, nossa, tem gente que é muito espiritual, fala, nossa, como que Abacuque o homem com dúvida do que Deus faz, né? Lá em Jó, capítulo 30, olha como que Jó se coloca diante de Deus. E Jó, a gente sabe, todos nós sabemos, alguns mais profundamente, outros mais superficialmente, mas nós conhecemos a história de Jó, um homem que sofreu muito, né? E Jó, capítulo 30, versículo 20 e 21, Jó fala com Deus. Ele fala assim, clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu fostes cruel comigo. Com a força da tua mão, tu me combates, né? Ele está olhando para Deus. Ninguém pode responder para Jó, somente Deus. Em alguns momentos que a gente passa na vida, né, tão difíceis, nós temos que clamar e chegar para Deus com perguntas difíceis. Isso não é pecado, irmãos. Não é pecado você chegar para Deus, o que está acontecendo? Né? Deus não chega para Abacuque e fala, Abacuque, você não está me vendo? Então me fulmina Abacuque. Não. Ele entende que a pequenez do ser humano, né, não consegue entender a grandeza de Deus. Nós não conseguimos entender por que algumas coisas acontecem. Então a gente fala, nossa, Deus é tão maior, né? E Abacuque ele vem questionando a Deus, né? E não esconda esse sentimento de Deus. Dentro do quarto, dobra o joelho e fala, Senhor, eu não sei por que está acontecendo isso. Não sei porque essa doença veio na minha família. Não sei que esse problema de casamento veio na minha família. Não sei por que esse problema do meu filho está mexendo com droga veio na minha família. Eu não sei por quê. Deus, me responde. E aguarde em silêncio, Ele vai responder para você. E a resposta de Deus, ela é tranquilizadora, né? Então nós temos que nos derramar na presença de Deus. O Salmo 62, versículo 8 diz assim, derramai diante dele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Amém? Deus é o nosso refúgio, então é Ele que eu vou derramar as minhas dúvidas, eu vou derramar os meus sentimentos, eu vou colocar diante dele, sabendo que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que os propósitos dele estão além daquilo que eu consigo entender. Ele não está alheio nem inativo. Ele sabe todas as coisas e todas as coisas são governadas por Ele. Nós temos que entender isso. Soberanamente Ele governa, né?
Não soberanamente como alguns entendem, mas soberanamente como Deus é. Maravilhoso. Deus é justiça e Deus é amor. Então ele responde, e a resposta de Deus, no versículo 5 ao 11, ele responde, o que ele vai fazer? Ele fala assim, Abacuque, eu vou entregar esse povo na mão dos caldeus, e esses caldeus vão castigar o povo de Israel. E é assim que eu vou disciplinar o povo de Israel. Eu vou corrigir o meu povo. Porque lá em Hebreus fala que Deus disciplina quem Ele ama, certo? Ele nos ama. Quando a gente disciplina nossos filhos, não é porque a gente não ama, né? A gente disciplina porque nós amamos. E aí vem para Abacuque a certeza do juízo de Deus. Ele fala, olha, eu vou deixar ele na mão de um povo muito cruel. E esse povo vai invadir, vai dominar. Muita gente morreu. 50 mil foram cativos. E aí você entende, puxa vida, mas aí Abacuque fica estarrecido. Ele fala, nossa, mas é isso que o senhor vai fazer? Sabe como que é engraçado? Ele acha que Deus tem que fazer a correção dele conforme ele acha que tem que ser. Não é como Deus tem que fazer. Quando Deus fala como ele vai agir com justiça, ele fala, nossa, mas vai entregar o povo que está realmente fazendo as coisas erradas para um povo mais cruel ainda, não está certo. Né? Não é que Deus, ele não está contestando Deus de corrigir o povo, é como Deus vai fazer isso. O Senhor vai entregar esse povo na mão de ímpio, você vai entregar esse povo na mão de um povo cruel, que não te ama, que não te respeita, que não, né? O povo que está longe, né? Faz o que ele quiser. É engraçado que é como assim, às vezes o filho faz uma arte, a mamãe teve 9 filhos e nós fazia cada coisa. E a coisa mais que a gente tinha medo é quando o papai chegava em casa e ela falava assim, fulano fez isso. A mamãe dificilmente falava, né? Aí o papai pegava a cinta e, poucas vezes eu vi o papai fazer isso, pegava a cinta e falava, não bate neles não, né? Porque a mãe quer defender. Não, agora fez isso, tem que apanhar, né? O papai nunca me bateu, tá? Porque eu era um filho quase que perfeito. Os outros apanharam, né? Mas quando ele punha a mão no cinto, né, as maiores apanharam merecidamente, né? Então o que Abacuque está falando assim, nossa Senhor, não é isso que eu queria que o Senhor fizesse, eu queixei sim desse povo, mas eu amo esse povo. Você ama esse povo? Então deixa eu corrigir. Não é assim? Da maneira como eu corrijo. E aí ele intercede pelo povo. No capítulo 1 ainda, do 12 ao 17, depois você fica como tarefa de ler em casa. Ele intercede pelo povo, ele fala assim, tu és grande, puro de olhos, não pode ver o mal e a opressão, não pode contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Então ele fala assim, esse perverso vai vir e vai fazer tudo isso com o povo dos... Eles são ruins sim, Senhor, eles são pecado, mas esse povo é mais perverso ainda. O Senhor vai permitir isso. E aí ele intercede. Assim nós somos também. Nós achamos que amamos mais do que Deus. Então a gente quer, de certa forma, controlar a ação de Deus. Não. Deus faz tudo de forma perfeita. Por isso que quando acontece alguma coisa que eu não tenho compreensão, e quando eu me volto para Deus, eu faço sempre o exercício, eu não estou entendendo ainda o que... Então eu me calo. Melhor calar do que falar bobagem. Me calo e vou na presença do Senhor. Foi o que Abacuque fez. E aí Deus responde. No versículo 2, a gente vai ler do 1. Você acompanha comigo aí. Do 1 ao 5. Ele fala, pôr-me-ei em torre de vigília. Ele ora intercedendo, e fala, pôr-me-ei em torre de vigília, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei da minha queixa? Senhor, não castiga o povo desse jeito, não é dessa forma. O Senhor me respondeu e disse, escreve essa visão, grava em tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Eles falaram, até para nós aqui que estamos lendo hoje, tá? A gente está lendo essa mensagem que Deus colocou lá para... Olha, escreve bem, letra bem grande, para todo mundo ver.
porque a visão ainda está para cumprir no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará, e se tardar, porque certamente virá e não tardará. Ele está falando lá, o que eu estou fazendo e eu vou te mostrar lá na frente. O objetivo que eu tenho é estar lá na frente. Você não vai estar vendo, mas aonde que a gente enxerga os fatos que não se veem é pela fé. Pela fé. E ele fala assim, eis o soberbo e sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja ganância a boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, e não se farta. Ele junta para si todas as nações e congrega todos os povos. Ele está falando, olha, esse povo que você está preocupado, eu vou agir com justiça com eles. Eles são arrogantes, eles são perversos, mas isso não vai ficar impune. Isso já dá uma tranquilidade para Abacuque. Toda a maldade que existe no mundo, todas as coisas estranhas que existem no mundo, não ficarão impunes. Todo pecado será condenado por Deus e julgado por Deus, da forma que Deus julga. Da forma que Deus julga. Aí Abacuque começa a ver esse Deus é bom. Ele não está alheio à maldade. Ele não colocou esse povo maldoso para disciplinar o povo dele de uma forma alheia. Algo tem um significado. E aí ele vem falando sobre os ai daqueles, ai daquele que acumula o que não é seu, daquele que a si mesmo carrega penhores, ai daquele que junta em sua casa bens mal adquiridos. Quando a gente lê esses ais de Deus, a gente vê que tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, toda a maldade, toda a perversidade, não ficarão impunes. Deus está olhando toda a maldade. Na questão global, na questão do Brasil, em todo lugar, Deus não está alheio à maldade. Por isso que às vezes o salmista fala assim, por que o ímpio prospera? Né? Às vezes a gente fala assim, puxa, uma pessoa faz tanta coisa errada e está indo bem e a gente aqui nesse sofrimento. Essas questões que a gente às vezes não consegue responder, Deus está falando para Abacuque, tudo isso que esse povo está fazendo, toda essa maldade, eu estou enxergando, eu sei, eu governo sobre todas as coisas, eu permito e tenho misericórdia até deles. Mas um dia, tudo isso será julgado. Isso é para gerar em nós, em mim, em você, temor. Temor. Mas o versículo chave está aqui no 2:4, fala assim, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Ele está falando, olha, você falou sobre o justo, a pessoa ser justa. Justo para nós não é que você é perfeito. Perfeito é só um. Justo para nós é aquele que foram justificados pela fé no Salvador. Aquele que creu em Deus e pela fé ele é justificado. Paulo fala sobre isso em Romanos, em Gálatas. O autor de Hebreus fala sobre isso. Tão importante essa frase, o meu justo viverá pela fé. E, como nós somos do povo de Deus, nós estamos inseridos num contexto de pessoas que odeiam a Deus que nós amamos. Pessoas que são perversas. É nesse contexto que a igreja está vivendo hoje, em todos os lugares. Países que pessoas professam sua fé em Cristo e que são condenados à morte. Isso acontece. Não está acontecendo aqui no Brasil ainda. Espero que demore muito para acontecer, mas nós somos muitas vezes atacados pela nossa fé. E é como se a gente vive como se isso não fosse uma surpresa para nós. Né? Jesus fala para os discípulos, no mundo vocês terão aflições. Não fala, no mundo vocês terão facilidade, vocês
herdarão tudo. Não, ele falou, no mundo vocês terão aflições. Por quê? Na oração em João 17, ele fala assim, o mundo vos odeia porque odiou a mim. Né? Então, o que Deus está falando para Abacuque, olha, você não tem que viver pelo que você está vendo ao seu redor, mas você tem que viver pela fé. E eu vou mostrar para você algo que você não está enxergando. Eu vou agir com justiça e a minha justiça será exercida sobre cada homem individualmente. Será julgado. Todos serão julgados por Deus. Por isso que é tão assim, a gente fica, puxa vida, uma pessoa que não tem temor a Deus, ela vive a vida como ela quer. Ela acha que nunca vai ter um julgamento. Vai ter um julgamento. Por isso que é urgente a pregação do Evangelho. Por isso que é urgente a igreja sair das quatro paredes e sair lá fora e proclamar o Evangelho de Cristo. É uma necessidade que nós temos. E aí Deus fala assim, Abacuque, você confia em mim? Você confia em mim, Abacuque? Deus fala para nós constantemente, você confia em mim? Você está vivendo pela fé? Você está caminhando pela fé? Né? Porque aí vem a questão das promessas. Quantas promessas foram feitas? Abacuque, sabe qual a promessa que Abacuque mais esperava? Mais ele almejava? A vinda do Messias. Aquele que daria vitória ao povo de Israel. Abraão já esperava por isso. Todo o cristão, todo justo que viveu pela fé, aguardava as promessas do Senhor. E a promessa principal para eles é a vinda do Messias. Para nós não, que o Messias já veio, o Salvador já veio, morreu na cruz, pagou pelos nossos pecados. E aí Paulo fala, o justo viverá pela fé. E esse texto, ele é tão impactante porque ele transforma vidas. Muitos homens, né? Os primeiros homens da igreja, quando lia Romanos, se convertia com Romanos com essa frase, o justo viverá pela fé. Então não é por obras que eu vou ser justificado? Não é pelo que eu faço? Não, é por crer no Senhor Jesus. Por entender o que Ele fez por nós. Né? Esse é o grande ponto. E aí vem o terceiro ponto da nós, é a fé em tempo de incerteza. E é o capítulo 3. E como o livro começa com clamor sofrido, angustiante, né? A gente lê e fala, puxa, que peso que está carregando Abacuque. Né? Já no capítulo 3, ele termina com adoração. Né? A nossa vida tem que ser assim, as nossas dificuldades têm que ser assim. A gente começa questionando Deus. Como eu falei, não é errado você chegar para Deus e falar, Deus, por que eu estou sofrendo desse jeito? Eu sou tão bom, não? Não tem nada de bondade nisso. Por que eu estou sofrendo, Senhor? Por que isso está acontecendo, Senhor? Né? Mas no final, a gente vai vendo as promessas de Deus para nós, na palavra, e a gente passa a adorar ao Senhor. Não só nos momentos felizes, mas nos momentos difíceis. Momentos difíceis é o momento da gente mais adorar o Senhor. Porque nós temos fé em algo que vai vir muito maior do que o momento que nós estamos vivendo. Né? Olha como ele fala no 3:2. Ele fala assim, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Então ele ouve Deus. Só aí já é uma coisa tão maravilhosa. E às vezes você pensa assim, mas eu não estou ouvindo Deus. Leia esse texto, ele está falando com você. A palavra é viva. Ele está falando com você. Por isso que quando a gente está lendo a Bíblia, a gente vê de repente algo salta aos nossos olhos, está falando exatamente aquilo que aquele homem lá, muito tempo atrás, 700 anos antes de Cristo, ele estava vivendo, eu estou vivendo hoje a mesma coisa. E Deus fala por aquilo que falou com Abacuque, fala comigo, com você. Então ele fala assim, aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no curso dos anos faça conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Né? Porque Deus, Ele não pode ficar impassivo com relação à maldade, o pecado.
E a ira de Deus, ela vem sobre toda a impiedade. Por isso que quando a gente entende o Evangelho, a gente fala assim, Senhor, eu merecia condenação, mas pela Tua graça. Então, na Tua ira, lembra da Tua misericórdia. Porque Deus é muito, muito, muito mais misericordioso do que nós somos. Faz uma pessoa pisar no seu pé para ver o que você quer. Você quer pisar no dele também, né? Por isso que tem, na lei tem olho por olho, dente por dente, né? Se furar um olho, fura o olho dele também. Sabe por que Deus fez essa ideia, essa regra? Porque se o cara furou um olho da gente, a gente fura os dois dele. A nossa justiça não é como a de Deus, né? A gente quer o pior, né? Ah, esse cara tem que, né? Relou no meu carro essa semana, eu fui para Itajubá, relaram no meu carro, deixaram até a marca. Eu fiquei tão chateado que ele deu, sabe? E fugiu, né? Nem sei quem que é, isso que é o pior. Se eu pudesse ver, eu ia no carro dele e pum, né? Aí deixa para lá, deixa na mão do Senhor. Eu vou dar uma polida, acho que vai ficar bom, né? Então ele, no temor dele, ele enxerga a grandeza de Deus. Aquele homem que estava amargurado, ele começa a olhar para Deus e ver Deus, todas as coisas que Deus tem para nós, ele fica maravilhado. Os discípulos de Jesus, quando estavam no barquinho, lembra que começa a vir a tempestade? Ele, nossa Senhor, o Senhor está dormindo aí e tal. E Deus vai e acalma a tempestade. Sabe o que é isso? Acalmar a tempestade, até o tempo e tudo é governado por Ele. Né? É tão bom. Né? E aí os discípulos ficam olhando para Jesus assim, estarrecidos como Abacuque estava olhando aqui para Deus, foi tudo ele está falando, Deus, quem que é esse? Né? Abacuque sabia que era Deus que estava falando com ele. Os discípulos tinham toda essa maravilha de ver quem que é o Senhor. Aí nós vamos lá para o 3,16 e a gente vê um temor que leva à reverência a Deus. Ele fala assim, é bom você fazer um estudo sobre os 3,16 na Bíblia. Todos os versículos são maravilhosos, tá? Mas 3,16. Ele fala assim, ouviu, no meu íntimo se comoveu a sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, e virá contra o povo que nos acomete. Então ele fala assim, eu ouvi tudo, Senhor, agora eu estou olhando pela fé. Eu sei que esse povo vai ser castigado. Isso me dói o coração, mas eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. O Senhor é justo, o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso. No céu está o nosso Deus. Salmo 115:3 fala assim, e tudo Ele faz como lhe agrada. Não é como eu quero, é como Ele quer. Nós temos que aprender isso na nossa vida. As coisas não acontecem como nós queremos, as coisas acontecem como Deus deseja. E aquilo que Ele faz é melhor do que aquilo que a gente pretende, né? Foi perguntado para o Abraham Lincoln sobre, ele estava naquela questão da guerra nos Estados Unidos, né? E ele perguntaram para ele assim, vamos orar para que Deus faça a nossa vontade? Né? Abraham Lincoln fala para o cara assim, não, eu vou orar para que eu esteja debaixo da vontade dele. Porque se eu pedir pela minha vontade, eu vou errar, eu tenho que fazer a vontade dele. Né? Interessante, né? Nós oramos e pedimos as coisas para Deus, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a oração que Jesus nos ensinou. Né? Então, esse temor reverente, né, leva Abacuque a compor um poema, dos poemas mais bonitos. Eu pedi para o pessoal cantar aqui, mas eles falaram que é difícil essa música. Ainda que a figueira, né? Eu acho linda essa música. Na voz do Fernandinho, então, fica muito linda, né? Eu estou quase cantando aqui, mas não vou cantar, não. E ele fala assim no 17, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide,
e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Tudo situação difícil, né? Todavia, versículo 18, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Olha que coisa maravilhosa. Sabe o que é isso? É você enxergar as coisas na visão da fé. Não na visão daquilo que a gente vê pessoalmente, nós, mas a fé que Deus nos mostra, que Deus faz nos enxergar. E é tão especial isso. Todavia eu me alegro e me exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ele compõe essa canção e fala ao povo. Então você vê de uma visão trágica a uma visão de fé, de uma tristeza, de um choro para uma alegria, né? Assim é a nossa vida também. E esse tempo que nós estamos caminhando, a gente vai ter tantos problemas difíceis que a gente às vezes vai, Deus, por que está acontecendo? Como vão passar pela nossa vida pessoas com problemas difíceis. Problemas que pessoas vão chorar na nossa presença. É uma doença de um filho, é uma tragédia de um desabamento. E a gente tem que abraçar essas pessoas. Sabe qual é o significado do nome de Abacuque? É abraço. Que interessante, né? Às vezes a gente tem que abraçar a pessoa e falar para a pessoa da nossa fé. As nossas experiências difíceis que nós temos e vamos ter são aquilo que nós usamos para falar para as pessoas. Olha, comigo aconteceu algo assim também, né? Quando eu perdi meu irmão caçula, aquilo foi uma dor tão grande para nós como família, a gente não sabia o que fazer. E eu, naquela época, contestei Deus. Eu falei assim, puxa vida, mas por que o meu irmão tão bom morreu? Os traficantes, esses caras que sem vergonha, né? Eles que tinham que morrer. Por que Deus mata um rapaz bom, inteligente, estudioso, com tantos sonhos pela vida, né? A gente que pensa. E essa era a minha questão contra Deus. Essa era a minha questão contra Deus. Mas esse evento do meu irmão fez com que nós parássemos de olhar para a nossa vida, para o nosso mundinho e começasse a olhar para algo maior, né? Esse incômodo que eu tive, eu contestei Deus mesmo e Ele me respondeu, né? E tem duas situações que acontece com todo mundo, ou eu me afasto de Deus por causa dos problemas, das situações difíceis, ou eu me aproximo dEle e enxergo quem Ele é e me prostro diante dEle e me rendo a Ele. E aí eu falo, ainda que a figueira não floresça, né? Essa é a grande questão da resposta de fé de Abacuque. Adorando a Deus, vendo os problemas que não acabaram, tá? Vendo tudo que acontecer, ele adora a Deus. E ele fala com aquele povo, né? Para que aquele povo possa ouvir. E eu acho que Deus nos deu respostas que nós podemos dar para o mundo perdido. Ele tem respostas. E Ele me usa com a sabedoria que Ele me dá para que eu responda às pessoas. E não tem momento mais propício para pregar o Evangelho do que momentos difíceis na vida das pessoas. Em que a gente pode abraçar, pode chorar junto e pode contar a nossa experiência com o Senhor. Eu passei por um momento difícil, mas olha, eu vi que Deus é maravilhoso, Ele é a minha fortaleza, né? Ele me faz os pés como da corça. Eu estou precisando disso, correr como uma corça.
Mas você viu que deu uma baixada aqui, quase morri, né? Mas é isso aí. 3 lições para nós. Primeiro, leve as suas angústias, suas aflições, seu sofrimento diante de Deus. Coloque diante de Deus. Chore na presença de Deus. Fale com Ele. Ele vai te responder. Ele vai te mostrar coisas maravilhosas que você não viu ainda. Você pode ter na palavra, tá? Nós temos garantido a vida e vida eterna. Amém? Nós temos, lá na glória com o Senhor, não vai ter dor, nem sofrimento, nem doença, nem nada. Esse mundo, ele passa. Mas a presença de Deus, que o que Ele nos promete, tudo será cumprido, né? Mas leva, você está passando por um momento difícil, leva na presença diante de Deus. Segunda coisa, peça sabedoria para Deus para ajudar as pessoas que estão sofrendo. Tem muita gente sofrendo, irmãos, muita gente. No seu ambiente de trabalho, familiar, tem muita gente sofrendo que não vê a solução. É o momento de você chegar, aproximar, abraçar e falar da tua esperança. Eu espero em algo que não é desse mundo. Não é desse mundo. Tem um ateu famoso que ele falou assim, olha, se você estiver num velório, não me procure, procura um crente. Porque ele pode te dar esperança que eu não tenho. Estranho, né? Terceiro ponto, responda com fé às aflições que você tem passado. Adore a Deus. Adore a Deus. Momento difícil é um momento de adoração. Ó Senhor, eu não sei o motivo, não sei, ainda não consigo entender, mas eu quero te adorar. Eu quero te adorar, eu quero que a minha vida possa fazer diferença na vida de pessoas que estão sofrendo também. Amém? Nós não vamos cantar a música da figueira não, porque o povo aqui não sabe, né? Mas nós vamos cantar uma música que nós cantamos, muito linda. É a última música que nós cantamos. E enquanto toca essa música, eu queria... Vamos ficar de pé, irmãos. Se você está passando por algum momento de aflição, eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente para a gente orar junto, para a gente abraçar nesse momento. E se você quer ser usada por Deus em momentos em que as pessoas estão aflitas, que você venha à frente e ore com a pessoa que estiver aqui na frente. Se alguém tiver algum problema, alguma situação difícil que eu estou vivendo, eu não sei como responder, eu não sei como falar, e que você possa vir aqui à frente e chorar na presença do Senhor. Você não vai chorar na presença do pastor, você vai se colocar na presença do Senhor. Coloque-se aqui diante de Deus. E você que é da igreja, que já passou por momentos difíceis, vem orar com a pessoa que porventura vier alguém, tá?